Você acha que a sua mulher merece ser traída dessa maneira? O medo dele era realmente terminar esse casamento e ter que dividir as coisas com a mulher e ele perder uma funcionária. E na hora que você entra na questão do relacionamento, você tá se relacionando com alguém, eu estava fazendo uma pesquisa antropológica de relacionamentos do passado, né? Que, por exemplo, você foi casada há quanto tempo atrás? Casou assim, que ano? Primeiro casamento? É. Não me lembro o ano, mas eu tinha 23 anos. 23 anos. E não tinha essa era de Instagram. Nada, imagina. Não tinha essa era de Instagram e etc. Se você brigava com seu marido, ou ele com você, vice-versa, o que vocês iam fazer? Um ia para um canto, o outro ia para o outro, ia esfriar a cabeça, depois ia tentar resolver e conversar. O que eu vejo hoje, o cara vai lá, briga com a namorada dele, ou com a mulher dele, que é a esposa, aí ele vem pro celular e começa a rolar o feed. Aí começa a ver, nossa, bunda, peito. Aí, Depende do que ele tá seguindo, vai vai ver. retornar só Exato, isso. vai ver. Isso, mas hoje em dia a gente vê, né, É. um acúmulo de pessoas seguindo isso, né? As bolhas, né, de As interesse. E parece que o algoritmo ele vai te empurrando cada vez mais. Com certeza. Ah, se você brigou com alguém? Então tô aqui, ó, um Exatamente. prato de comida. Aí na hora que você começa a olhar, ao invés de você ir conversar com a sua namorada, com a sua esposa, Tentar resolver. tentar resolver, aí você fala, mas peraí, eu não preciso resolver, sendo que eu já posso trocar. Aí isso entra no quê? No relacionamento líquido, né? Sim, os amores líquidos. Os amores líquidos. Sigmund Bauman. Bauman. Que falou isso no início do século desse século. Exato. Né? E você falando dele, me lembra de Maravilhoso. Emily Durkheim, você já ouviu falar? Uhum. Ele é um sociólogo, né? E ele fala que a família é uma construção social que faz para fortalecer o homem, para realmente trazer valores. Só que aí entra em contrapartida, se a gente leva pro Karl Marx, ele fala que a mulher, ela é vista como um objeto do homem para mostrar poder. Uhum. Então a gente vai pegando, por isso que eu falo para as pessoas, a gente tem que ver quais são os nossos referentes. Se você pega, por exemplo, Bauman, se você pega Durkheim, e você vai pegando um pouquinho da essência de cada um. E no final das contas, qual que é a sua essência? Você vai ter que descobrir. Você vai ter que descobrir. E foi o que você disse agora há pouco. Você falou, as pessoas hoje em dia elas estão perdidas. Elas procuram alguma coisa que nem sabem o quê. Exatamente. Então, se você não sabe o que está procurando, você não vai achar. Né? Não vai achar. Você não acha. Entende? Tem aquele filme, não é o Alice no País das Maravilhas? Que ela tá correndo, e aí daqui a pouco ela para e pergunta, eu acho que é o coelho, mas pra onde eu vou? Tem que chegar, não sei o quê, eu vou por aqui, vou por ali. Aí o coelho fala assim, ué, mas pra onde você tá indo? Ela, não sei. Ela fala, se você não sabe, qualquer caminho serve. Vai naquilo, isso aqui, ó. Qualquer caminho, se a gente não sabe pra onde tá caminhando, qualquer caminho serve. E eu percebo isso quando eu faço as minhas mentorias, as pessoas, elas vêm com um problema, elas acham que é um problema, elas falam assim, elas acreditam seriamente que estão com um problema. Que em geral é o outro. Exato. E elas acreditam, eu tô com um problema no meu relacionamento porque a pessoa fez assim, assado comigo. Aí eu falo, beleza, eu vou enviar um questionário lá pra ela, começo a entender sobre os pontos. Um inventário ali, né? Isso, é realmente um inventário. É inventário, inventariar o problema. Igual eu falo brincando, né, pra todo mundo, ó, eu vou mandar o questionário do Enem aí, porque você vai ter que fazer isso tudo aqui. E eu gosto de faça a mão. Eu não que gosto, faz toda a diferença. É lógico que faz, tem pessoa, é tudo muito rápido. Não, peraí, eu vim aqui pra você tem que solucionar meu problema hoje. Eu falo, calma aí. Você tá a vida inteira com esse problema. Você tá a vida inteira com esse problema, você quer que eu solucione? Você tem que suportar o processo, né? É mais uma vez aquele negócio de agilidade, né? Vamos fazer as coisas aí rapidão, porque eu preciso viver a minha vida. Por isso que ficou tão fácil as pessoas ganharem dinheiro hoje em dia com fórmulas mágicas. Uhum. Conquiste o amor da sua vida em 7 dias. Em 12 passos. 12 passos pra você ter um amor eterno. Toda fórmula pode dar certo. Se você souber quem você é, o que você tá buscando e tiver autocrítica para refazer os erros. Quando faz aquela pergunta pra alguém, né? Não sei se você já fez. Quem é você? Uhum. O seu eu, para onde ele está caminhando? E o que você de fato busca para essa vida? A pessoa ela fala, não sei. Aí você fala, não, conta alguma coisa aí pra mim. Aí a pessoa resume isso aí em 2 minutos. Aí você fica pensando, mas caramba, uma pessoa resume a própria vida em 2 minutos e fala pra onde tá trilhando? E querem realmente buscar um relacionamento saudável? Então a gente precisa começar a pensar até mesmo no que nós falamos, né? Na verbalização. E você consegue, por exemplo, nesse questionário, as pessoas que te procuram, elas conseguem responder? Não conseguem. De cara, não. Não. E eu percebo que não. Na verdade, eu já faço isso de propósito. Pra puxar a introspecção dela, né?
Eu realmente trago ela mais pra perto e quero despertar a consciência. Só que a consciência ela só vai ser despertada a partir do momento que ela gerar percepção sobre algo, Com certeza. sobre ela. Então ela gerou uma percepção, ela começa a pensar, nossa, peraí, eu acho que eu não sei o que tá acontecendo aqui. Eu achava que o problema era a pessoa, mas eu também tô errando. Muitas pessoas já me mandaram mensagem. Nossa, eu achava que realmente ele só tava lascando comigo, só que eu também lasquei com ele. Conta uma história dessa, por favor. Bom, Não sei se tá nome, Não, tem- claro, nem tem, idade, tá. nem nada. tinha um rapaz, um homem, né? Mais velho. E ele tinha um grande problema, que ele tinha uma vida dupla. Uhum, Ele tinha uma esposa e ele tinha uma namorada. uhum. E começou a ficar pesado ele manter as duas. Porque uma tinha a família ali, a outra tinha a namorada, ele ficava bancando ali os luxos, a empresa deu uma queda, e ele começou a se enforcar. Entendi. E ele começou a falar o seguinte pra mim, olha, Marcos, é complicado, né? Então, na realidade, ele não tomou nenhuma consciência. A necessidade financeira fez Falou ele. pra ele, Entendi. Não foi nenhuma tomada de consciência. Chegou, Marcos, eu tô com problema. O meu caixa diminuiu, eu tenho que eliminar uma mulher. Adorei, mas tudo bem. Foi o início. Foi Como isso você mesmo. falou, sua namorada ter te jogado fora foi uma bênção. Ele queria naquela ajuda época. pra escolher qual que ele tinha que ser. Mas homem é assim, enquanto eu atendi, eu peguei muito homem assim. E eu falava assim, santa falência, né? Porque agora vai ter que reprogramar isso aí, né? Aí ele começou a achar ruim, porque ele falava o seguinte, o caixa principal, o dinheiro maior, tá no caixa da empresa. E a minha mulher, ela tem acesso ao caixa da empresa. E agora minha namorada tá pedindo um carro, eu não consigo comprar um carro pra ela. Uhum. Aí eu falei assim, então tua mulher é culpada, né? Ele falou assim, é lógico, olha como que eu fui deixar ela assumir as responsabilidades da empresa, se eu tivesse. Aí eu falei... Ela é Eu culpada. falei assim, calma, vamos dar uma respirada. Uhum. Você acha que a sua mulher merece ser traída dessa maneira? Aí eu comecei a falar... Então a isso com ele. mulher era sócia dele também. Sim. Até por ser casada era Sim. sócia. Aí o medo dele era realmente terminar esse casamento, ter que dividir as coisas com a mulher e ele perder uma funcionária. Tá, olha a utilidade. A mulher já era um objeto de assim, utilidade doméstica. Hoje, como a gente fala aí nas redes sociais, né, o tipo, ele é narcisista Aham. puro, né? Aham. Esse aqui você consegue identificar. Assim, você deve A falar muita pessoa coisa. tem utilidade. Tem utilidade, eu vou usar ela. Provavelmente a mulher tinha utilidade de ajudar a administrar a empresa, Sim. a família, e a menina, provavelmente, Sim, porque ela era tinha uma bancária. utilidade física Física. para satisfazer os Acho que desejos. eram 20 anos mais jovem. Aí o que aconteceu? Um lindo dia assim, as duas se descobriram. Aí ele até só que na hora, ele não tinha me contado esse ponto. Ele tava com uma terceira. Ah, ele que foi procurar. Já que ele tinha dois problemas, ele arrumou o mais um. terceiro, certo? Porque ele já sabia que os dois problemas estavam caindo por água abaixo, por terra. Aí ele falou pra mim. Ele falou assim, eu vou abrir mão das duas e já vou ter a outra. Aí eu pensei, que canalha. Não, eu pensei mesmo. E que burro, né? Que burro. A pessoa não resolve um problema, arruma o segundo. Não resolve os dois, arruma o terceiro. Qual que é a chance de dar certo? Zero. Nenhuma, zero. Aí o que aconteceu? Perdeu as duas, perdeu o dinheiro e a outra. Perdeu a funcionária, Perdeu a funcionária também. perdeu o sexo. Exato. E ele pegou e parou, né, de fazer minhas mentorias, sumiu. Uhum. Só que esses tempos atrás ele me mandou uma mensagem, falou que tudo caiu por terra até a terceira, porque ele não conseguiu mais sustentar. E Então agora... vamos combinar. Esta mulher que administrava a empresa era bem mais Do que uma esposa, né? do que uma esposa e me parece bem eficiente, né? Porque Exatamente. provavelmente ela continuou vivendo, dando a mesada lá pra ele, Exato. porque ele é sócio. Sócio. De alguma maneira isso foi resolvido, mas ela tá vivendo. Só que a que custo agora essa mulher vai viver? Mas que custo também ela viveria se Sendo ela traída? como traída? Sim. Porque daqui pra frente talvez ela tenha chance De reencontrar um de homem. reencontrar, e até porque ela provou que ela administra a empresa. Exato. Ele que deve ter descoberto que ela era mais eficiente do que Sim. ele planejava.